Fala aí pessoal, beleza? Bora aqui para a nossa 12ª questão do nosso curso de questões de matemática por assunto da Consulpan. Nosso módulo aqui de geometria plana, nossa questão diz o seguinte. Um triângulo retângulo tem hipotenusa medindo 12 raios de 2 centímetros e um dos catetos medindo 8 centímetros. A área desse triângulo mede quanto? Qual que é a área desse triângulo retângulo aqui? Professor, o que é mesmo um triângulo retângulo, hein? Pronto, deixa eu te falar aqui, ó. Um triângulo retângulo é aquele que possui um dos ângulos medindo 90 graus. Olha só, 90 graus. E aí, o ângulo oposto, o lado oposto a esse ângulo, que é o maior lado do triângulo retângulo, ele tem um nome. Tu lembra qual é o nome que a gente falou na primeira aula? Hipotenusa, professor. Hipotenusa. E os outros nomes são os catetos, né? Os outros lados. Cateto e cateto, professor. Beleza. Bom, ele pede para a gente calcular a área desse triângulo. E ele dá o valor aqui da hipotenusa. Ó. Vamos botar, ó. Hipotenusa, 12 vezes a raiz de 2 centímetros. E um dos catetos aqui, professor, ele diz que mede 8. Então aqui, ó, 8 centímetros. Porém, a gente sabe que para calcular a área de um triângulo, a gente precisa de base vezes altura dividido por 2. A base a gente tem, que é um dos catetos, que é 8 centímetros. Mas a gente não tem o outro cateto, que é a altura. Professor, mas a gente tem a hipotenusa. Mas não é a altura. A gente precisa de base e de altura, ok? O que é que a gente vai fazer para achar o valor desse cateto que representa a altura? Teorema de Pitágoras. Vamos relembrar de novo a alfabetização e fazer aqui o teorema de Pitágoras. Vou chamar a hipotenusa de C. Olha só. Vou chamar a hipotenusa de C. Vou chamar esse cateto aqui, ó, que é a nossa altura, de A. E vou chamar esse outro cateto aqui de B. Que é que o teorema de Pitágoras diz mesmo, hein, professor? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A mais B ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza, presta atenção que aqui tem uns detalhes, tu tem que se ligar para tu entender. Bom, bora lá, professor. O A eu não sei quem é, então eu vou botar A ao quadrado, mais o B é 8, professor, então vai ficar 8 ao quadrado, igual a C ao quadrado. C é a hipotenusa, que é 12 vezes a raiz de 2. Então, 12 vezes a raiz de 2 ao quadrado. Bom, bora resolver aqui, ó. Vai ficar A ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64, que é 8 vezes 8. Agora aqui que tu tem que se ligar, ó. Presta atenção, se tu não sabe aqui dessas coisas. Olha só. 12 raiz de 2 ao quadrado. Eu vou fazer os 2 ao quadrado separadamente, ó. 12 ao quadrado, quanto é que é? 12 ao quadrado, 144. E quanto é raiz de 2 ao quadrado? Pessoal, aqui, ó, no raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, eu cancelaria o expoente com a raiz. Ficaria só o quem? Ficaria só quem? Só o 2, certo? Então, quando eu faço aqui raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2. Então, vou botar aqui, ó, 2. Fechou? Bom, quanto é 144 vezes 2? Vai dar 288, certo? Então, vou escrever aqui, ó. A ao quadrado mais 64 vai ser igual a 288, beleza? Certo, professor. E aí? E aí que eu vou fazer assim, ó. Esse 64, ele tá positivo. Como é que ele vai passar aqui para o outro lado? Operação inversa, ele passa negativo. Vai ficar, então, A ao quadrado igual a 288 menos 64. A ao quadrado igual a 288 menos 64 dá 224. Olha só, vou colocar aqui embaixo. Ó. A ao quadrado igual a 224. Agora, esse 2 que está como expoente, ele passa para o outro lado como? Como raiz quadrada. Então, eu vou ter A igual a raiz quadrada de 224.
Professor, quanto que é a raiz quadrada de 224? Pois é, 224 não é um quadrado perfeito, ou seja, ele não tem raiz quadrada exata. Por exemplo, o 36 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 36 é 6, ou seja, o valor exato, mas o 224 não tem. E aí, o que a gente tem que fazer, professor? Fatorar, beleza? Então a gente vai ter que fatorar aqui, ó. É bom que a gente já revisa isso, ó. 224, passa aquele tracinho aqui, ó. Aí a gente vai fazer 224 por 2, 112. 112 por 2, 56. 56 por 2, 28. 28 por 2, 14. 14 por 2, 7. Agora só dá por 7. 7 por 7, 1. Chegamos aqui ao final. Daí, por um motivo que já vai ficar claro para você, eu vou agrupar isso daqui de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, e aqui 2 vezes 7, 14. Ou seja, 224 eu posso escrever fatorado como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 14. Ou seja, o nosso A, já que ele é raiz de 224, é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 14. Mas, professor, por que tu fez desse jeito? Por causa do seguinte, ó. Os números que têm o expoente 2, eles vão cancelar esse expoente com a raiz e eles vão sair de dentro da raiz, beleza? Ou seja, esse 2 aqui e esse 2 aqui, eles vão sair de dentro da raiz e vão ficar do lado de fora. Então, ó, cancelo 2 com a raiz, cancelo 2 com a raiz, e o 14? É o 14? Não, o 14 ele não está ao quadrado, ele é 7, 2 vezes 7, não ficou ninguém ao quadrado ali. Então, ele permanece dentro da raiz. Então, vai ficar assim, ó. Nosso A vai ser o primeiro 2 que saiu, tá aqui, o segundo 2 que saiu de dentro da raiz, e o 14, professor, pobrezinho, ficou lá dentro, ó, dentro da raiz aqui. 2 vezes 2, professor, aqui, ó, 4. Então, eu vou ter A igual a 4 vezes a raiz de 14. 4 vezes a raiz de 14. Professor, tudo isso aqui para achar o A, que é a altura. Pois é. Então, assim, ó, A igual a 4 vezes a raiz de 14. E agora, professor? Quem é que é esse A mesmo, hein, que eu nem lembrava mais, professor? Esse A é a altura aqui, ó, que era um dos catetos desse meu triângulo. Ele deu igual, ó, o nosso A aqui, ele deu igual a 4 raiz de 14. Se a gente olhar para as alternativas, tem duas que tem o raiz de 14, ó. Então eu sei que já vai ser uma dessas duas aqui. Beleza, professor. Então vamos calcular essa área aí, para a gente matar essa questão finalmente. Calculando a área com a fórmula aqui da área, ó, base vezes altura dividido por 2. Base, 8. A gente já tinha aqui esse valor. Altura, professor. É o tal do 4 vezes a raiz de 14, né, professor? Isso, ó. 4 vezes a raiz de 14, só que isso é dividido por 2. Beleza, e aí, professor? Finalmente vai dar quanto, ó? Se tu fizer aqui, ó, 8 vezes 4, 8, 16, 24, 32. 32 dividido para 2 vai dar 16. Se ligou? Então, ó, 8 vezes 4, 32. 32 dividido para 2, 16. E o raiz de 14, professor? Fala o que com ele? Nada, só faz repetir. 16 raiz de 14 metros quadrados. E aí a gente... centímetros quadrados, né? Ele dá as informações em centímetros, na verdade. Centímetros quadrados. Então a gente chega aqui na nossa alternativa B, ok? Nossa alternativa B. E aqui, nossa resposta aqui, ó, 16 vezes a raiz de 14 centímetros quadrados, beleza? Uma questão um pouquinho mais complicada, né, porque precisava fatorar ali, mas tu domina esses conceitos, tu faz aqui bem rápido essa questão. Mas se liga, área do triângulo, base vezes altura e teorema de Pitágoras, que a gente mais uma vez revisou aqui, ó, nessa questão aqui, beleza? Se tiver ficado dúvida, manda para mim que a gente resolve. Bora para a próxima questão, professor. Bora lá, ó.
Questão de número 13, ano de 2025, geometria plana, diz o seguinte: em um triângulo equilátero, o comprimento de cada lado é 18 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a área desse triângulo. Professor, o que é um triângulo equilátero? Cara, um triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados congruentes, ou seja, do mesmo tamanho. Esse lado tem o mesmo tamanho desse, tem o mesmo tamanho desse, certo? E quanto é que ele fala, professor, que é o tamanho? Está dizendo que é 18 centímetros. 18 centímetros, ó, 18 centímetros aqui, 18 aqui e aqui também. Tá, professor, se é um triângulo, é base vezes altura, né? Serve para todos os triângulos. Mas no caso do triângulo equilátero, e é muito comum questões com esse triângulo, eu tenho uma fórmula específica para calcular o triângulo equilátero, que é o quê? A área do triângulo equilátero vai ser o lado dele ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4, beleza? Não serve base vezes altura não, professor? Serve também, mas aí tu tem que ter as informações da base e da altura. E não é o caso dessa questão. Essa questão ela te dá o valor do lado, que é 18, e aí ela tá querendo que você use essa daqui, beleza? Que a única informação que ela dá é o valor do lado. Então bora fazer. Olha só. Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter o seguinte. A área do triângulo vai ser lado ao quadrado, esse L é o valor do lado, que é 18, ok? Então, 18 ao quadrado, vezes a raiz de 3. Quem é, professor? Tá aqui, ó. A questão te dá o valor da raiz de 3, que é 1,73. 1,73. Tudo isso aqui dividido por 4. 18 vezes 18, gente, olha só, 18 vezes 18, 324. 324 vezes 1,73 dividido por 4. Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui, ó. 324 vezes 1,73 dividido por 4, isso vai dar 40,13. Colocar desse lado de cá, ó. 140,13, né? Melhor dizendo. 140,13 centímetros quadrados, professor. Isso está em qual alternativa? Aqui na nossa alternativa D. Olha só, nossa alternativa D, que é a resposta dessa nossa questão aqui. Ok? Uma questão bem tranquila, apenas a aplicação. O que daria trabalho nessa questão é fazer essas multiplicações e divisões. Mas feito isso e lembrando da fórmula, você consegue resolver essa questão aqui tranquilamente. Beleza? Feita aqui a nossa 13ª questão, vamos para a nossa 14ª questão, que diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que descreve corretamente a diferença entre figuras planas e sólidos geométricos. Alternativa A. Figuras planas têm volume, enquanto sólidos geométricos não têm. Pessoal, o contrário. Figuras planas não têm volume, quadrado, triângulo, e sólidos geométricos possuem volume, porque são figuras tridimensionais, possuem geralmente comprimento, largura e altura, os sólidos geométricos. Por exemplo, uma pirâmide, um cone, um cilindro, ok? Então, ao contrário, essa daqui está errada. B. Vou colocar aqui o amarelinho. B. Figuras planas são bidimensionais, correto, com apenas comprimento e largura, ok. Enquanto sólidos geométricos são tridimensionais, isso. E tem comprimento, largura e altura, perfeito. Então essa daqui já é a resposta dessa questão, né? Uma questão aqui teórica, de matemática, né? E essa vai ser a resposta. Figuras planas são bidimensionais. Quadrado, triângulo, círculo, geralmente tem comprimento e largura. É o que pode ser desenhado num plano, ok? Num papel. Já sólidos geométricos são tridimensionais, comprimento, largura e altura. Pirâmide, como eu estava falando, cilindro, paralelepípedo, beleza? Então, essa daqui é a resposta correta. Letra C. Vamos ver os erros. Todos os sólidos geométricos podem ser transformados em figuras planas ao cortar suas faces. Isso tá errado, né, gente? Se a gente pensar num paralelepípedo, né? Tipo uma caixa de sapato, ó. Paralelepípedo aqui, ó. Professor, desenho paralelepípedo. Pronto, ó. Tipo uma caixa de sapato aqui, ó. Aí o paralelepípedo tem as faces dele, né? Por exemplo, tá aqui uma, aqui assim, ó.
Ele está dizendo que se eu cortar essa face aqui ao meio, eu vou ter uma figura plana. Na verdade, eu vou ter um paralelepípedo mais curto, né? Então, não vai deixar de ser uma figura tridimensional para se tornar uma figura plana. Então, tá errado. Errada essa daqui, essa C. Qual é o erro da D? Sólidos geométricos têm superfícies curvas, enquanto figuras planas são sempre compostas de linhas retas. Vou te dar exemplo de uma figura plana que não é composta de linha reta, o círculo. Então, já está errado, né? Já consegui aqui contra-argumentar. Então, está errada aqui essa alternativa D. Ficamos realmente com a nossa alternativa B, perfeito? Bora então para a nossa próxima questão. Questão 15 aqui da gente, e essa questão 15 a gente faz na aula que vem. Te espero lá, valeu, tchau, tchau.